Queridos filhos, estamos celebrando a festa da Divina Misericórdia. Essa festa foi instituída na Igreja pelo Papa São João Paulo II no ano 2000. Ano também em que canonizou Santa Faustina Kowalska, que teve as visões de Jesus, como este ícone é uma representação das visões de Santa Faustina, de cujo peito de Jesus jorra sangue e água, a sua infinita misericórdia para toda a humanidade. E a festa de hoje nos coloca diante do bonito mistério da misericórdia de Deus. A misericórdia, queridos filhos, não pode ser entendida como um sentimento ou, pior, como um sentimentalismo. Não. A misericórdia é o grande abraço de Deus. Não é prêmio, não é consolo. É de fato algo que nos é dado sem que mereçamos. Essa é a grande misericórdia de Deus para conosco. Na primeira leitura, nós vemos como a comunidade primitiva vivia. Nada faltava à comunidade primitiva. Sim, eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque entendiam que ninguém pode passar carestia. Não é um pensamento idôneo, cristão, eu saber que às vezes tenho em casa até para estragar e alguém não tem nem o mínimo. Então eles colocavam tudo em comum, partilhavam. Minha gente, não sejamos de maneira nenhuma aqueles que tapam os olhos para a realidade. Em nossa paróquia, aumentou o número de pessoas que necessitam da ajuda com cesta básica. Então, a realidade que bate à nossa porta, tão meditada pela campanha da fraternidade deste ano, é uma realidade. Então, precisamos olhar a quantas anda a nossa capacidade de colocar os bens em comum. Sim, porque aqui nós vemos que dava-se de acordo com a necessidade de cada um. Sim, ser mão estendida é isso, é ter a capacidade de olhar a necessidade do outro como se nossa fosse. E não o contrário, ignorarmos a necessidade do outro. Assim não se vive em comum unidade, assim não se vive em unidade com Cristo. Depois, na segunda leitura, o apóstolo Pedro nos recorda que é na ressurreição de Jesus que nós recebemos aquela graça incorruptível. Embora nós sejamos corruptíveis, embora a nossa humanidade venha manchada, embora as nossas atitudes por vezes não são as mais bonitas, todos podemos e devemos nos colocar diante de Cristo nosso Senhor, para recebermos dele as graças necessárias que irão nos transformar, que irão nos dar vida nova. Esse é o grande apelo do apóstolo na segunda leitura. E no Evangelho nós vemos a imagem daquele que quando não está na comunidade, não experimenta a misericórdia. Tomé era um dos 12, portanto era alguém que tinha fé. Não era um homem maldoso em si mesmo, mas não estava comprometido com a comunidade, porque a comunidade se reuniu e ele lá não estava. Colocou outra coisa à frente da comunidade. E quando não estava na comunidade, não viu o Senhor. E pior do que isso, não acreditou na comunidade. Imagina, a comunidade toda disse, vimos o Senhor. Mas ele, no alto da sua petulância, e nós, por vezes, também assim o somos. Não, mas se eu não ver as marcas dos pregos, se eu não acredito. Como se fôssemos nós o prato da balança. Toda a comunidade dizendo, vimos o Senhor. E o alecrim dourado achando que não, né? E por vezes nós somos alecrim dourado também, né? Nos achamos mais especiais que os especiais. Não podemos ser assim. Não podemos assumir essa postura de jeito nenhum. Somos chamados
a estar na comunidade, porque quando estamos reunidos, o Senhor está no nosso meio. É por isso que por 3 vezes ao longo da missa, o padre faz a grande chamada e vocês respondem: o Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós, é o que vocês respondem, porque Ele está no nosso meio. E quando a comunidade está reunida, o Senhor se faz presente. Então, minha gente, que nós não sejamos mesquinhos, egoístas, miseráveis como foi Tomé. Mas Tomé, quando está na comunidade, ele vê também o Senhor. Aí professa a fé: meu Senhor e meu Deus. Que nós não precisemos passar pela ignorância de Tomé. Que nós não precisemos deixar a comunidade em descrédito, mas do contrário, professarmos a mesma fé da comunidade. E é interessante a resposta que Jesus dá para Tomé, né? Acreditastes porque me viste, mas bem-aventurados os que creem sem terem visto. Vocês vão ver uma coisa rara, o padre falando de corintiano. Mas uns anos atrás, o Marcelinho Carioca tentou cantar pagode. Não funcionou, né? Tanto que ainda não canta mais. Mas ele tinha uma música que tinha um refrão que dizia assim: o homem carnal crê no que vê, o homem espiritual crê no que não vê. E é esta uma verdade. Se nós somos movidos pela razão, se nós somos movidos pelo físico, pela carne, nós vamos acreditar apenas no que vemos. Aí a nossa visão será limitada, pobre, mesquinha. Agora, quando nós nos deixamos olhar sob a ótica da fé, nós vamos ver muito além. E é esse o desejo de Deus para nós, que tenhamos a capacidade de olhar além. A fé, queridos filhos, como nos lembra, né, Santo Agostinho, é de fato esperarmos aqui para contemplarmos no céu. São Boaventura ainda diz que a fé é uma adesão livre e pessoal que o homem faz a Deus. Então que nós possamos fazer esta livre adesão ao Senhor e pedirmos a Ele que nos empreste o seu olhar, para que olhar a vida a partir do olhar de Deus, consigamos entender a beleza de sermos e de estarmos em comunidade, para que a sua misericórdia recaia sobre nós, para que sejamos lavados da mesquinhez e assumamos a graça e a bênção que é colocar o que temos à disposição, para que na comunidade todos tenham dignidade e não falte a ninguém o mínimo. E assim, queridos filhos, possamos agradar ao Senhor. E assim possamos confiar no Senhor. E assim ficarmos cada vez mais parecidos com aquilo que Ele espera de cada um de nós.